Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Boa noite! Estamos ao vivo aqui para todo o norte de Santa Catarina. Leandro Camargo em Diamond, continuando com o seu compromisso de jornalismo social informativo aqui na TV Brasil Esperança, a pioneira deste segmento informativo, educacional, cultural para todas as nossas cidades do norte de Santa Catarina. O nosso programa ontem foi especialíssimo, falando, enumerando e explicando um pouco da condição da pessoa autista. Foi muito prazeroso receber as convidadas que aqui estiveram, dando aquela maravilhosa visão do que é o autismo, tanto no segmento médico, com a profissional ligada à psicologia, quanto com as mães que no Day by Day têm os seus filhos, as suas famílias acometidas desta condição. E hoje nós continuamos nesta veia informativa. Vamos culminar com a entrevista realizada anteriormente com o Dr. Anderson Melo, que é proctologista, cirurgião geral e especialista em cirurgia videolaparoscópica e minimamente invasiva. Em oportunidade anterior, ele esteve conosco falando das hemorroidas, falando de todas as condições deste quesito, o tratamento e muitas ações, e eu o convidei para retornar e hoje ele aqui está e nós vamos falar, se der tempo, dos mitos e das verdades um pouco mais que envolvem as hemorroidas, mas o nosso tema principal é sexo anal, hemorroidas, prevenção, DSTs, é um tema muito importante. Corra para a sala e preste bastante atenção, porque nós vamos ter um programa super diferenciado e informativo. Mas primeiro, a nossa chuva de Diamonds. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Volta para mim, voltou para a minha pessoa. Eu pedi a chuva de Diamonds, veio os incentivos, mas já a gente coloca a nossa chuva de Diamonds. Por isso é porque o assunto é muito importante e temos que de imediato passar a conversar com o Dr. Anderson Melo. Que maravilha a sua visita aqui novamente, e nós vamos dar continuidade ao tema, e eu sei que são perguntas que você responde diariamente no consultório, e hoje vamos falar para todo o norte de Santa Catarina. Obrigado pela sua visita. Obrigado você pela oportunidade, né? Boa noite ao telespectador, a todo mundo que consegue ouvir a gente e assistir. Com certeza. Hoje o caráter, para eu ser médico, o caráter é educativo, é informativo e principalmente de prevenção, né? Nós vamos falar de uma coisa muito importante e uma coisa está interligada com a outra. Com certeza. Então, no que a gente puder ajudar, prevenir e ajudar que isso não aconteça, fica muito bom para todo mundo. Certo. Qual digamos, no hall, eu tenho aqui um hall de perguntas para fazer a você. E no Day by Day de consultório, qual é a pergunta number one, assim, que homens e mulheres fazem, independente de ser homem ou ser mulher? Qual é a pergunta primeira que surge sempre? Geralmente é o caráter informativo, é como faz, para começar, qual é o incentivo que tem que ter. E eu acho que a principal coisa em relação a isso, a principal herança, Leandro, seria a pessoa concordar em ter essa relação sexual anal, né? Não é um hábito extremamente frequente, não é infrequente, nós estamos falando de uma coisa que acontecia de vez em quando. Estatísticas que confirmam, que são fidedignas, elas colocam em torno de 20% das pessoas, Leandro. Não dá para ter certeza, mas em torno aí de 20% das pessoas realizam
essa prática do sexo anal, e é uma prática até cheia de tabus, de problemas religiosos, e isso está fora do nosso escopo hoje aqui. Sim. Eu quero falar basicamente da relação de prevenção de doenças, que é uma área que transmite bastante doença. Eu acho que esse é o nosso caráter hoje aqui, Leandro. A hemorroida e o sexo anal se comunicam, tem algo a ver, acomete, não acomete? Isso deve ser uma pergunta também que se faz. Leandro, essa é uma das principais, mas assim, quem já tem a hemorroida, o sexo anal pode ter complicações, se não é feito de forma correta, com preservativo, lubrificando, tendo consentimento da pessoa. Se você tem uma penetração meio abrupta, isso pode ter problemas para quem já tem hemorroida. Agora, quem não tem e pratica o sexo anal não vai ter hemorroida, Leandro. Isso não tem relação. Quem já tem ou já está esterilizado, que tem o problema com o sexo anal, dependendo da intensidade, de como for feito de maneira de preparo inadequado, pode causar sangramento, pode causar um certo desconforto. Nossa, olha, vamos começar com as perguntas. Já começou, então, né? Começou bem. O canal anal feminino, ele é diferente do masculino? Fisiologicamente, não, né? Eu tenho algumas diferenças de pressão, mas o principal dele é o tamanho. O homem, por ter uma massa muscular maior, ele tem um comprimento de canal anal maior, né? Tem mais musculatura. E para as pessoas que iniciam o sexo anal, às vezes para o homem pode ser um pouquinho mais difícil no tocante ao relaxamento daquela musculatura. Porque há dois mecanismos de controle ali, há dois mecanismos de músculos no canal anal. Um que você controla, que é aquela, dá vontade no banheiro, dá aquela trancada, esse você consegue controlar. E tem o outro que você não controla. E se você não está relaxado, não está consentindo com o que vai acontecer, aqui pode ter problemas. Então, para a mulher, subentende-se que seja mais tranquilo. Subentende-se, né? Isso não é uma verdade absoluta, é uma variável. Então, eu acho que o principal fator nisso é camisinha, lubrificação, dilatação que pode ser feito, pré-relação, né, Leandro? E a pessoa consentir, eu acho que esse é o principal. Cada organismo é um organismo. Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Então... E aí, nesse quesito também, aproveitando o gancho, Leandro, a posição que é feita também às vezes pode facilitar, né, Leandro? Para quem está iniciando, para quem está começando a ter interesse, ou quer agradar, ou quer consentir com isso, eu acho que a posição de lado, para quem está iniciando, é a melhor delas, Leandro. E no consultório, como é que é? Este assunto é abordado? A mulher fica tranquila em conversar com você, ou os homens ficam mais à vontade? Geralmente, na primeira consulta, não, Leandro. Elas vêm por um outro motivo e no decorrer da resolução do problema, elas vão perguntando como faz, quais são as principais minúcias da relação, como começar, como faz, entendeu? Às vezes elas me pedem é até engraçado, às vezes, Anderson, eu tenho medo de começar, mas eu preciso às vezes que elas venham, que o marido venha para que eu explique como é que faz, para que... Terapia de casal. Exatamente, é como funciona, é uma troca, na verdade, né, Leandro? Tem pessoas que querem fazer, tem umas que não querem, mas querem agradar, então há uma relação muito, muito próxima e muito íntima de cada casal. Aí fica na negociação. Fica na negociação, como tudo, né? E como você enfatizou, continua sendo um tabu conversar e falar a respeito desse tema, principalmente numa era onde tudo é permitido, tudo é liberado. E a prevenção? A prevenção também, acho que é o principal fator nisso. Quem pensa em ter uma relação anal tem que entender uma coisa importantíssima. O ânus e o canal anal, ele não foi feito para ter relação sexual. Ele faz parte do tubo digestório, do tubo digestivo, né? A conformação, o epitélio, como ele é feito, tudo isso influencia. O ânus não é uma vagina. É diferente uma relação da outra. Óbvio. Tem pessoas, as terminações nervosas, tanto no homem quanto na mulher, são as mesmas. Então, o estímulo que se tem ali é igual nos dois sexos, né? Mas ele não vai te trazer um orgasmo. O orgasmo daquela sensação de ter o sexo anal, ele vem, Leandro, por estimulação do outro órgão, ou da vagina ou do pênis, dependendo do casal que a gente está falando. Pode até ter um link com ser possuído e submissão.
De repente tem essa conotação, quem gosta muito de falar sobre isso é sexólogo. Bastante. Eles falam que é a submissão do homem. Então isso tem essa conotação pelo sexólogo. Bastante, né? Vamos convidar a próxima vez. Vamos, com certeza. A preparação nós já falamos um pouco, né? E você enumerou se o sexo anal exige alguma preparação. Sim. Essa é uma pergunta frequente também, Leandro, né? Então, assim, normalmente as pessoas que se preparam para um sexo anal, elas podem se preparar e devem. Né? Tem pessoas que têm, Anderson, vou ter relação anal, pode ter um pouco de resíduo, de sujeira? Pode. O que fazer para evitar isso? Há preparações, Leandro, como enemas, que você pode fazer ali meia hora, 40 minutos antes de ter relação, e isso faz com que limpe o final do reto. Né? De uma forma simples também, eu vou ter relação anal, vai ao banheiro, evacua. Só esse hábito de você conseguir ir no banheiro e evacuar já limpa o terço distal ali do reto. Ou não, usa preparações que eu falei dos enemas. Tem enemas pequenos de 25, 30 ml, tem enemas de 140. Para aqueles que já estão um pouquinho mais na frente, Leandro, até o chuveirinho com a água morna pode ser usado. Mas aí já é um pouquinho... Já quem está mais habitué. Mais na frente, mais habitué, exatamente. Mas isso é importante. Isso é um preparo que as pessoas fazem e elas perguntam bastante, Leandro. Isso é bem comum. No dia a dia das pessoas que vêm ao consultório perguntando sobre sexo anal e como fazê-lo. Acredito que uma pergunta frequente deve ser também no quesito DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, porque é um habitué as campanhas que acontecem, que estão efetivadas, principalmente em datas festivas, onde a gente tem um fluxo maior de público e também de relações sexuais. Acabamos de sair do carnaval, por exemplo. As DSTs, elas são de difícil controle, né, Leandro? Então, por quê? Porque as pessoas se envolvem nessas festas, nesses eventos, e às vezes o cuidado com a prevenção não está muito focado. E o objetivo hoje daqui, meu, é basicamente isso, né, Leandro? Esses eventos tem que ser distribuído camisinha, tem que ser distribuído preservativos femininos para que a incidência dessas DSTs, elas diminuam. E o ânus é um local extremamente frequente dessas DSTs, né? Podemos citar umas que estão bastante, assim, que deu um aumento de casos, principalmente em relação a sífilis, né, Leandro? Outras doenças como gonorreia, clamídia, a gente pode ter doenças que são os condilomas, que são vírus, a gente pode ter o HIV. Muitas estavam até já em desuso, digamos assim, e a modernidade as trouxe. E às vezes elas não estavam muito em foco, mas a gente sempre tem que estar atento para isso, né, Leandro? Para alguns tipos de pessoas já tem drogas que você pode usar antes desses eventos, e se você se expôs, você pode procurar um pronto-socorro, um PA, para contar o tempo de exposição, o que aconteceu e fazer as prevenções devidas, que isso hoje em dia está muito na moda, está muito focado. Porque nem tudo tem cura. Não, a tua frase foi inteligentíssima, Leandro, nem tudo tem cura. A gente tem que entender que há certas doenças sexualmente transmissíveis que elas têm controle. Eu estou curado. Não, você não está curado, você está controlada a doença, né? E esse controle, para você atingir ela, Leandro, você tem que ter uma visita no posto de saúde, tomar remédio, às vezes tem que tomar remédio continuadamente, como é o caso do HIV. Então, às vezes, você tem que partir para um especialista para tirar verruguinhas anais, que são os condilomas. Tem que ter uma vigilância disso em cima, porque isso pode até virar um câncer. Então, tem que tomar cuidado. Elas são extremamente frequentes e a prevenção é o melhor caminho, né? É aquela história: se beber não dirija, se transar tenha consciência e faça correto. Então, porque depois, né? Se não fizer correto, procure paga logo. Paga o preço depois, vamos dizer logo, assim, porque né? É melhor do que remediar depois, né, Leandro? Uma outra pergunta aqui. Fizemos todos os exames médicos, deram todos ok. Abro mão do preservativo, continua o preservativo? Se você não tem um parceiro fixo, sempre preservativo, né, Leandro? Porque você está exposto. Com o parceiro, eu recomendo que as pessoas usem preservativo. Por quê, Leandro? Porque às vezes está na empolgação, teve sexo anal, não tirou o preservativo, aí teve sexo vaginal, isso gera uma contaminação de um local para o outro. E o segundo fator, o pênis introduzido no ânus, como tem um contato com fezes, como eu falei, é um tubo digestivo,
ele pode causar infecções urinárias no homem, né? Pelo contato dali dos resíduos, das fezes com a glândula, com a uretra. Isso é frequente, não é uma coisa que a gente não deixa de tratar. E essa infecção pode subir pela uretra, pode atingir o uretério, pode atingir o rim e até internar por causa de uma relação sexual anal. E a gente leigo não tem noção disso. Usa preservativo, é mais fácil a relação anal, a introdução do pênis no canal anal com um látex, com um lubrificante. E outra coisa importantíssima, Leandro, lubrificante é a base de água. Para não irritar. Não irritar. Esses cremezinhos que o pessoal gosta de vender por aí com cheirinho, com perfume, que maquiam um monte de coisa. Eu vou utilizar a saliva. Não adianta, isso não lubrifica, isso machuca. Aí quem está começando, se começar assim de forma errada ou com esse tipo de lubrificantes que não são a base da água, vai ser uma vez só. Já assustou e desiste. Desiste, Leandro. Acho que isso é muito importante. Você ter o lubrificante, a base de água, tem 500 marcas aí no mercado, custam de 15 a 100 reais, depende do que você quiser. A gente brinca que na dúvida não coloque um preservativo, coloque 2, 3. Exatamente, para prevenir isso, Leandro, porque depois de tratado tem complicações. As doenças às vezes não são curáveis totalmente com antibióticos ou com antirretrovirais. Tem que ter um controle, tem que ter efetivamente um acompanhamento disso. E as pessoas nem sempre têm esse acompanhamento, né, Leandro? Pois é, isso que é importante. Por isso que a gente está aqui comentando e dando essa consultoria graciosa para todos que nos assistem. Dentro desse tema, um outro tabu que eu acredito que seja bastante comentado e frequente no consultório é o seguinte: não tenho um brinquedo erótico profissional para me divertir sozinho ou sozinha, mas tenho objetos parecidos em casa. Posso usá-los? Por exemplo, eu tenho esse aqui em casa, vou querer usar isto aqui. Até lembra alguma coisa fálica, mas impossível. Não tem como. Já aconteceu de usarem algo parecido assim? Já, Leandro. Ai, que medo. Assim, de uma forma bem criteriosa e informativa, essa estatueta, isso não é um objeto, talvez a parte dourada que está dentro. Pois é. Vou mostrar para o telespectador. Essa, talvez, tirando a mão do Leandro, o resto. Daqui para baixo dá. Val consegue chegar em mim aqui. Isso aí, aqui, ó. Isso aí é até um brinquedo que é vendido em loja de sex shop, né, Leandro? Esse formato que você está mostrando embaixo ali, esse dourado da tua estatueta, esse não tem problema, né? Porque ele tem uma conformação normal, ele é praticamente constante o cilindro dele. O problema são aqueles objetos que não são constantes, tem uma formação diferente, ou tem lâmpada, o pessoal às vezes já teve isso, a gente chama de empalamento, quando você introduz e não consegue tirar. E não tente tirar em casa, porque isso é extremamente difícil, tem que ter uma anestesia. E a vergonha do cidadão. Mas isso acontece. Ou da cidadã. Não é frequente, cara. Não é frequente isso. Você já teve que tratar desses casos? Com certeza. A gente já teve, já trabalhou em vários hospitais e independente da classe ou de como isso aconteça, sempre tem, Leandro. A gente até brinca que tem alguns museus, assim, nos hospitais. Sério? De tanta coisa. Entre esses objetos, qual foi o mais estranho, assim, que você recorda? Leandro, tem bastante. Garrafa de Coca-Cola, bonecas, lâmpada, ser mãe. Copo, aí faz uma pressão negativa, não consegue tirar. É extremamente desconfortável, né? Óbvio, a pessoa chega, não tem o que contar, como justificar, mas assim, é uma urgência médica, tem que tirar, porque aquilo pode perfurar o intestino. Até me afoguei aqui com a pergunta que eu ia fazer. Então, boneca, como tirar uma boneca? Então, Leandro, tem até isso. E tem que relaxar na hora, vai ter que fazer uma anestesia e retirar isso, né, Leandro? Porque não há outra forma. E não tente fazer isso em casa, que você pode ter lesão de intestino, né, da lesão mais superior, pode ter lesão do reto baixo. E tem pessoas que até precisam de abrir a barriga toda para ressecar essas coisas, Leandro. E, nos casos mais extremos, até bolsas de colostomia por um tempo. Até restabelecer lá embaixo. Então, a brincadeira dos brinquedos eróticos, o ideal é que eles estejam um volume e uma conformação uniforme, né? Não tenham muitas ondulações, que seja uma coisa uniforme, não seja em cima muito pequenininho, embaixo muito grosso, que isso pode dar problema, né? A gente sabe que em todos os universos, seja masculino, seja feminino, no universo das pessoas, né, há sempre aquele quesito de falar do pênis, né? Qual é o tamanho
adequado do brasileiro e qual é o tamanho adequado para a prática do sexo anal, né? E acredito que devo ter muitas reclamações, ou é muito pequeno, ou é muito grosso, ou é muito assim, ou é muito assado. O que dizer? Então, Leandro, mais uma vez a gente foca no consentimento da pessoa. Independente de ser pequeno, ser grosso, ser grande, o tamanho do pênis da pessoa tem que ter o consentimento primeiro de quem vai receber. E segundo, o que dá para fazer, Leandro, usa um preservativo novamente, lubrifica, e o que se pode fazer, Leandro, é dilatação. Você pode introduzir um dedo, pode introduzir 2, que 90% das vezes vai poder ter relação com 2 dedos, e às vezes vai ter relação com uma pessoa que tem um pênis, assim, a média no Brasil seria de 12 a 14 centímetros, Leandro, isso. Um pênis acima disso, 16, 18, 20, você pode fazer uma dilatação com 3 dedos, né? Sim. E aí você dilata bem e sente que relaxa e que vai permitir a penetração. Eu acho que é uma forma simples de falar sobre isso e é uma forma bem prática, né, Leandro? Mas não precisa ter medo do tamanho. É aquela coisa, tem que ter consentimento, tem que estar relaxado, permitir isso e fazer dilatação, né? Nesse compêndio aqui, como eu digo, não adianta se vangloriar de ter acima da média, porque não vai conseguir muita coisa, não. Não. Isso aí tem que cuidado, porque assim, Leandro, se não tiver um relaxamento e uma lubrificação, aí começa a ter os problemas, machuca. Aí pode fazer hematomas, pode fazer tromboses das hemorroidas externas que a gente fala. E o principal deles que são as lacerações e fissuras, né, Leandro? Que aí demoram 3, 4 semanas para cicatrizar uma fissura dessa, e aí a relação não vai ter mais. Não, a pessoa já corre longe depois. Corre longe, né? Exatamente, Leandro. Você já respondeu, mas é interessante a gente frisar: a prática do sexo anal causa ou não hemorroida? Repetindo, quem tem hemorroida, ela pode piorar, né, Leandro? Porque ela empurra, mas na hora que sair, ela pode trazer de novo e pode machucar o que já está ali fora. Quem não tem hemorroida, fica tranquilo, não é isso que vai causar hemorroida. Olha, então... O que causa hemorroida é hereditariedade, é intestino preso, é ficar muito tempo sentado no vaso, com o hábito de ler no banheiro, levar o celular, isso causa hemorroida. Isso tá moderno. Isso causa hemorroida. Faz, então, né? agora... Depois da sua entrevista eu não fiz mais, porque eu adorava ler no banheiro, falar no celular, ficar no WhatsApp, não, isso ou faz escutando lá fora. Música, não. Depois da nossa entrevista não faço mais. Não faça mais, Leandro. Qualquer produto emoliente serve para lubrificar o pênis, você já falou, mas é interessante a gente... Então, todo emoliente que vai servir para lubrificação, Leandro, ele tem que ser à base d'água. Senão vai irritar, vai provocar uma retite, vai ficar desconfortável ter o sexo anal e a prática não vai para frente. Aí fica conturbado o negócio. Conturbadíssimo. E a vontade de evacuar, se acontece na hora, faz o quê? Acontece mesmo? Pode, Leandro. O final do reto, ele é neurologicamente preparado para receber os resíduos e as fezes. E quando isso acontece, ele tem uma sensação de querer ir no banheiro. Isso é normal na prática do sexo anal, porque quando você introduz alguma coisa no ânus, o que é o primeiro reflexo? Eu quero evacuar aquilo. Então, essa sensação de querer ir no banheiro, ela é extremamente comum e pode acontecer. Sim. Porque no passado eu lembro quando as amigas ou coisa, a gente quando era pequenininho, as mães tinham mania de tá com problema de intestino, a médica vai lá e mandava introduzir supositório. E o povo garra a gosto, doutor, e aí faz o quê? Eu tinha que dizer uma besteira, não posso ficar quieto, né? Depois faz o quê? Não dá pra ficar quieto. A médica e a mãe manda botar o supositório de glicerina ele funcionava, na verdade, funciona até hoje. Tem algumas coisas que tem que ter esse estímulo retal. E às vezes, em pós-operatório de cirurgias, até que às vezes a paciente ou o paciente está meio constipado, não consegue eliminar gás, a gente tem esse hábito ainda. Isso não quer dizer que vai gostar, né, Leandro? Mas assim... eu tinha que dar uma brincada, né? Senão fica muito séria a coisa aqui. Então, isso aí é comumente usado ainda, né, Leandro? E isso pode ser feito até para a prática do sexo anal. Quero usar um supositório para limpar o final do meu reto. Não tem problema algum, pode ser feito. Ótimo. No consultório, lá venho eu perguntando, né? Os homens mensuram muito o desejo do sexo anal ou são mais contidos? Assim, Leandro, eu acho da geração passada para essa, tá tendo uma liberação, as pessoas que se assumem como homossexuais já são mais frequentes, já procuram se preservar, já procuram ter uma informação um pouco mais
crítica sobre essas coisas. Aparece bastante gente vai pedir orientação, né? Homens, mulheres, mas principalmente homens na prática, ou que querem uma ajuda, ou que tiveram uma complicação do início da prática sexual, Leandro. Mas acaba sendo... o tabu vem diminuindo, né, Leandro? Acaba sendo a história, você acaba voltando a ser o médico da família, né? Não é a minha área, mas a família toda costuma consultar e recorrer a você antes de você dizer que aquele profissional é o indicado e que você vai indicar. Primeiro o assunto chega ao médico de confiança, não adianta. Sim, com certeza. Geralmente depois do tratamento de alguma patologia ou foi operado por algum problema, aí acaba falando, Anderson, eu não comentei, mas tem isso, tem aquilo, e eu gostaria de uma orientação. E eu acho muito, Sim. assim, é interessante que você tem, na função de médico, Leandro, você tem que informar, você tem que tentar trazer o conforto e a vida e uma qualidade de vida para todo mundo, né, Leandro? Que independente se pratica ou não, quem quer começar, você pode orientar. Quem já é um nível avançado, tem coisas às vezes até para ensinar, toques que às vezes pode ajudar com outras pessoas. Eu acho isso uma coisa comum, Leandro. As pessoas fazem, eu preciso estar preparado para falar, para orientar as pessoas. Eu acho essa é a minha função como médico, independente de ser proctologista ou trabalhar no posto ou ser ginecologista. Eu acho que isso é a função do médico. E inclusive para poder dar essas informações fidedignas e com propriedade, é uma atualização constante. Nós comentávamos nos bastidores que você viaja para mais um congresso agora. Agora sexta-feira nós temos um simpósio internacional de câncer de intestino que é feito em São Paulo, no Sírio-Libanês. E amanhã nós estamos indo para lá. Sexta e sábado. Vai no Sírio-Libanês? Sexta e sábado estamos estudando. Não é assim para morrer. Até o pai maior chama, mas se passar pelo Sírio-Libanês, demora aí. Não, é lá. Brincadeira, mas a gente sabe que eles estão muito à frente no quesito medicina. São organizados, né, Leandro? São mais organizados. Quantos dias de atualização? São 2, 3 dias, Leandro. Nossa, tem bastante o que descobrir e se atualizar, né? E troca de informações com pessoas de fora. Como é um simpósio internacional, vem pessoas da América do Sul, da Europa, Estados Unidos. Então, uma troca de informação que eu acho muito interessante e mantém a gente atualizado de uma maneira geral, né, Leandro? Para a gente finalizar a nossa pauta, já estamos no encerramento, né, Val? Quase. Qual o conselho para dar esse fechamento todo, assim, do Dr. Anderson neste quesito sexo anal? Então, Leandro, a minha maior preocupação aqui em relação ao sexo anal, independente seja vaginal, oral ou anal, é que as pessoas se previnam das doenças, né? Tem uma estatística extremamente importante dos Estados Unidos, que é uma estatística confiável. Eles gastam 16 bilhões de dólares por ano para prevenir doenças. E um dado extremamente importante, jovens que têm vida sexual de 15 a 25, 24 anos, 50% deles tem alguma espécie de doença sexualmente transmissível. Então, isso é um dado extremamente alarmante, que a gente tem que chamar atenção para a gente, tem que colocar as pessoas para se prevenir das doenças, entendeu, Leandro? Então, prática de sexo anal ou prática de sexo vaginal, por favor, usem preservativo, Leandro, lubrifiquem, né? Tenham o consentimento do seu parceiro, e qualquer evento que não esteja programado nisso tudo, desculpa, procurem um PA, procurem o seu médico de confiança, façam exames, vão atrás. Hoje em dia o acesso é muito grande, Leandro. Então fica essa dica para quem está na prática aí, Leandro. Na dúvida, não faça, então. É difícil falar isso na hora. É complicado, né? Porque quando ela de baixo bate continência, quando vê, às vezes você já foi. Então, não se pode proibir de fazer isso, né, Leandro? Isso não é uma coisa tão incorreta, mas assim, aconteceu um imprevisto, procura alguém para te dar uma olhada. Seja da parte de vista de doença, seja da parte de vista, do ponto de vista de gravidez, que a gente não falou aqui, mas que as mulheres pode acontecer. Tem pílulas extremamente eficazes, que se forem tomadas até 4 a 6 horas,
elas praticamente zero chance de gravidez indesejada. Exatamente, essas coisas podem acontecer. E acho que é isso o caráter do teu programa, né, Leandro? Exatamente. A gente informar as pessoas que... Muito. É o compromisso que a gente tem com esse jornalismo social informativo. Tem momentos que eu vou pra festa, tem momentos que a gente faz entrevistas mais light e tem momentos que a gente faz entrevistas informativas com pautas do momento. E eu havia prometido para vocês que o Dr. Anderson estaria conosco aqui para informar cada vez mais, e já fica um convite em aberto para que ele retorne em novas pautas, em novos assuntos tão importantes para a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Super obrigado pela companhia de todos vocês. A nossa programação continua aqui pela TV Brasil Esperança. Um super abraço para quem nos prestigia pelo canal 11.1 e o meu até breve para você que nos acompanha pelo tvbjoinville.com.br. Obrigado pela companhia, obrigado ao Val que esteve aqui conosco, ao Lucas Martinelli e a você aí de casa, porque se nós não tivermos o seu aplauso e o seu prestígio, não tem por que nós estarmos aqui apresentando o nosso programa para vocês. Obrigado, doutor Anderson, uma boa viagem, e sempre que as pautas surgirem e que houver a sua disponibilidade, venha para nos abastecer de informações. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, super beijo! Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, por aqui pro Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas listas de temperamento dos artistas na Catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção carinhosa. Shine bright like a diamond. Fun light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision.